Bom, boa noite para todo mundo. A Patrícia e a Renata aqui já. Como não aparece todo mundo, só aparece quem está falando por vez. A gente estava falando aqui, discutindo, começamos a falar sobre as origens da Umbanda e um pouquinho de como isso está acontecendo lá no Amapá. Conta pra gente, Renata. Conte-nos tudo. Ah, Deus. Bom, aqui a maioria dos terreiros, né, são mais de 120 terreiros cadastrados, órgãos públicos, também. A maioria aqui, eles são todos terreiros de candomblé, conduzidos por babalorixás e alorixás. A gente tem poucos terreiros, muito poucos mesmo, aqueles que são somente umbanda, em que o sacerdote não é iniciado em candomblé. E aqui só é considerado, você só tem o respeito como sacerdote se você é iniciado no santo. Né? Eu tenho meu congá na minha casa, faço meus atendimentos, né? Mas ainda sofro muito preconceito por parte dos outros que são iniciados no santo, né? São feitos. E aí não importa a vertente da Umbanda, a Não, maioria vai tratar como se fosse inferior em algum sentido. isso. E assim, a vertente da Umbanda aqui, na verdade, ela é um pouco tradicional com a Umbanda Sagrada. Então, tem um ou outro terreiro de Umbanda mais tradicional, ali mais para Zélio de Moraes, mais para Zélio, né? E tu tens um pouco mais da Umbanda Sagrada, ali mais para Rubens Saraceni. Agora, você tem muito, é o tambor de Mina. Eu não considero o tambor de Mina Umbanda, eu considero o tambor de Mina uma expressão religiosa própria. Então, tem candomblé de Mina. É, o tambor de Minas já é bem diferente na maioria das vezes, né? Chega a ter mais traço de candomblé, dependendo da regionalidade que puxa, do que a Umbanda. Exatamente. Então, é por isso que eu costumo dizer que aqui, assim, tu tens, em primeiro lugar, candomblé, posso dizer assim, que 99% dos terreiros aqui é candomblé, e em segundo lugar, o tambor de mina. 90% é tambor de mina. Candomblé com tambor de mina. Aí na região tem bastante Jurema? Tem poucas. Tem pouco. Aqui nós tínhamos um terreiro de Jurema, só que o sacerdote faleceu na época do Covid, aí eu não sei se deu prosseguimento. Entendi. Né? Mas tem agora tambor de Minas, sim, ele é muito forte. Família de Légua reina no Amapá. É, são famílias, né? Na verdade, a Umbanda em si, ela também é estruturada nesse sentido quando a gente vai puxar pela Umbanda Angola, né? Sim, E aí você vai ter a família com base, muitas vezes, usando referências dos Incosse, né? Ou dos Inquice. Quando a gente vai falar do orixá, seria o Inquice. O Incosse é o divinizado, que a gente chama de falangeiro nas Umbandas, né? O ancestral divinizado naquela linha. E não deixa de ser família, é que a forma de culto acabou sendo muito diferente. Mas eu estava usando isso de referência com os filhos de santo aqui, porque chega a ser engraçado que todos os Exus que ficam na casa para trabalho, seja no trabalho de apometria, seja na Umbanda, a grande maioria está vindo pela linha dos caveiras. E aí eu brinco que é a família tentando se reestruturar. Porque a maioria dos terreiros é muito pulverizado as linhagens de Exu que vão acompanhar os filhos. Aqui, por mais que outras linhas venham para trabalhar, se apresentem, né, acompanhem às vezes o filho até a casa, depois eles dão espaço e muitas vezes abre linha de caveira, mesmo para quem não conhecia, e são eles que ficam como os de frentes para os trabalhos do terreiro. E aí, eu vi que para ir fora daqui da região norte, a família dos Caveiros muito, vem falando muito. E reina muito tranca-ruas. que Tranca-Rua
é dinâmico, né? Tá em tudo quanto é lugar. Linhagem de encruzilhada são os mais fáceis de se encontrar em todos os campos, Mas tem pouco caveira aqui. Poucos Exus e pombagiras da família de caveira. né? Na minha casa só tem uma. Só tem uma. Dona Rosa Caveira. Uma filha. Dentro das práticas e dinâmicas, quem está aí online, ficou alguma dúvidas? Conseguiram fazer as tinturas? Eu tenho mais duas tinturas para postar, mas com a correria dos trabalhos eu acabei não conseguindo postar para vocês. Acho que eu consegui. Cortou. A tintura eu consegui fazer. Bacana. Ficou bacana, ficou legal. Deu A certo. tintura também. Boa noite, gente. A tintura eu consegui fazer. E aí, tem usado? Que é Eu tão fiz, importante? eu fiz a tintura de arruda, já está em uso. Teve mais uma que eu perdi? Não, eu só postei a de arruda, porque Ah, ela então eu fiz. mais dinâmicas para usar para limpeza, né? Então a ruda é uma erva que é bem legal para usar como limpeza, tanto do ambiente quanto de objetos, por ela ter propriedades bem ácidas, vamos colocar dessa forma. Então bem corrosivas, além do cheiro ser bastante intenso, o que é legal para algumas práticas de meditação, é legal para ser usado. Às vezes você não consegue defumar, você pode usar a tintura para limpar, tanto se limpar quanto limpar alguém, na falta de defumação, por exemplo, ou uma prática diferente de limpeza. E no terreiro a gente acaba sempre usando a defumação, mas se a gente for parar para pensar, a tintura é muito mais prática, né? Senso olfativo, trabalhos meditativos, é legal, porque às vezes a pessoa está num processo mais difícil, você borrifa e dá uma aliviada no campo. Limpeza de objetos também é legal, limpar as mãos, dependendo do que você vai fazer, ou limpar objetos quando você vai fazer algum tipo de firmeza, limpar os assentamentos, dependendo do tipo de trabalho que foi feito, né? Que seria o que o pessoal chama de dar o sé, fazer as limpezas ou fazer um amaci para limpar as ferramentas, limpar os objetos que ficam em alguns assentamentos ou firmezas. Então, ela é bem útil e versátil como primeira. Outras duas que eu recomendo é alecrim, com uma ideia de harmonizar e é super cheirosa, e lavanda, né? São duas que são bem perfumadas, o cheiro fica muito bom, e a lavanda, quando você faz um extrato ou a tintura, ela vai ser muito melhor do que essa lavanda que a gente compra nas lojas de artigo. O cheiro é completamente diferente. Então, ela é muito legal de se ter. E como a maioria dessas tinturas você também consegue fazer com erva seca, é uma boa. Mas se todo Então, O Oi? processo é idêntico ao da arruda? Se for fresco, sim. Ah, Se for a erva seca, você também pode fazer, mas tem erva que não fica tão legal. Tem erva que a melhor forma de fazer é fazer primeiro cozinhar ela, tirar o extrato dela com óleo ou com água e depois misturar. tá. Mas daí depende da erva. Tem umas que fica melhor você fazer o cozimento dela, ela vai soltar um olhinho, e aí você usa esse olhinho como essência. Tem outras que você pode pôr direto no álcool e ela fica legal. Tem algumas que quando você cozinha ela na água, ela vai soltar o cheiro. E aí você faz uma mistura de água e óleo. E aí tem as proporções dependendo do uso que você vai dar para ela. Às vezes 60-40, às Ótimo, vezes 50-50. Depende da erva e da intensidade do aroma. tá bom. Bom, quartinhas, coisas que para vocês a gente só vai fazer depois da iniciação, com as meninas que são aqui do terreiro. A maioria dos terreiros vai o tratar a quartinha como uma das ritualísticas básicas para quem é filho da casa.
né? Não necessariamente para quem está vindo como consulente ou para quem está vindo conhecer. Todo mundo sabe o que é uma quartinha? Tem Não. cabeça assim, tem cabeça que não. Peraí, deixa eu mostrar aqui então. Compartilhar tela. Depois eu monto a apresentação certinha, mas aqui dá para ver. Então, esse aqui são exemplos de quartinha. Então, quartinha que a maioria dos terreiros vai adotar como a ideia de uma quartinha macho, ela não tem a asa, e quartinha fêmea como tendo a asa, representando a mãozinha assim em volta. É bastante comum Ah, tá. adotarem isso. Quartinha macho e quartinha fêmea. Tem a quartinha, então, de louça, que normalmente são para os orixás mais do elemento água, mais do elemento ar, e aí cada terreiro faz uma salada diferente, né? Depende da vertente, depende da forma como cada terreiro enxerga, mas eu vou traçar alguns que normalmente aceitam dessa forma. Então, tem orixá que vai preferir louça, vamos colocar dessa forma, como o candomblé gosta. Então, o orixá que prefere louça, ele vai querer essas partinhas esmaltadas. Orixás que preferem, que são mais ligados ao elemento barro, ou entidades, como por exemplo o Exu, vão preferir quartinhas de barro. Qual que é a grande diferença disso para utilização e prática? Quartinhas de louça quase não trocam umidade, ou seja, ela conserva muito mais. Ela dura muito mais, seja qual for o líquido que você utilize. Uma quartinha, como as umbandas chamam de anjo da guarda, o que eu não uso, mas eu vou explicar de outra forma depois, ou para as entidades. Quartinha de barro, ela tem uma troca de filtro muito maior. Então, é o tipo de quartinha que no meio da semana, no máximo uma vez por semana, na maioria das vezes, dependendo do tamanho da quartinha, você vai ter que preencher, porque ela seca. Mesmo quando ela já tem algum tempo que ela vai criar o mofo em volta, e isso é saudável, faz parte dessa ideia de microbiologia, ainda assim ela vai ter uma troca e evaporação muito grande. Logo, pelo menos uma vez por semana, você vai ter que trocar a água ou complementar. Já as quartinhas de cerâmica, muitas vezes a água vai durar meses, e aí você pode ou trocar por necessidade, ou de tempos em tempos, como a ideia de firmezas, né? Então, semanalmente eu vou lá, vou fazer minha reza, minha oração, meus pedidos, acender uma vela e troco a água, como uma rotina. Para que que as quartinhas são utilizadas? Opa, aqui tem uma outra referência que alguns terreiros adotam, quartinhas coloridas. Cor, gente, é fantasia. Deixa eu parar aqui. Cor é fantasia. Faz alguma diferença? Até pode fazer. Mas, de modo geral, é mercado para ser explorado. Então, vela é branca. Ponto. Se você tem uma razão de ter uma vela diferente, ela vai ser muito específica. Do contrário, é vela branca. Para tudo e para todos. Quartinha, branca também. O que que a quartinha serve e para que que ela é legal? Muitos terreiros adotam a quartinha como firmeza do anjo da guarda. Então, seria aquela ideia que o católico muitas vezes tem de pôr um copinho de água, acender uma vela e fazer uma oração para o santo. Numa vertente de Umbanda, que há seus sincretismos, a quartinha vai ter a simbologia desse copo d'água, fazendo a transmutação, fazendo uma troca, como oferenda de elemento para N processos. Num aspecto mais tradicional, a quartinha ela vai ter um fundamento de duas representações. E aí, algumas vertentes vão falar que é uma, outras vão falar que é outra. O que é mais comum de ser dito é: a quartinha vai representar a sua cabeça ou o seu corpo, que é o mais comum. São essas duas vertentes. Então, como o seu corpo é representado por 75% de água,
A água que está lá vai servir como um filtro para os seus processos ou mentais, quando a gente adota essa ideia de um aspecto do ori, da sua cabeça, ou do seu aspecto do fisiológico, como corpo. Então, para quem que essa quartinha é ofertada? Para quem está numa vertente mais ligada ao candomblé, muitas vezes vai ofertar ao orixá ori, como sendo o senhor das cabeças. Numa prática de Umbanda, a gente oferece ao nosso ancestral, né? E aí vai ter diferença dependendo do traço de Umbanda. Quando a gente fala do orixá ancestral, a gente está buscando referenciar essa energia ou esse ancestral que responde pela nossa linhagem espiritual. Então, num sentido mais esotérico, a gente está falando do orixá que traz a nossa representação energética. Então, eu, por exemplo, Oxaguian. Orixá de frente e juntó são representações dessas energias ou ancestrais que estão te auxiliando na vida atual. Mas o principal seria o ancestre ou o ancestral. Então, a quartinha, normalmente, ela vai ser uma quartinha branca ou de barro, que vai ser ofertada quando você sabe quem é, seja pela prática de terreiro, seja por busca pessoal ou algum jogo, como o jogo de búzios, para buscar saber isso. Ela vai ser ofertada ao seu ancestre ou ancestral. Quando a gente não sabe quem é, na maioria das vezes, ou nos terreiros que não fazem essa investigação num primeiro processo, ela vai ser ofertada a Oxalá, como sendo o pai de todos, ou seja, ele representa de uma forma simplista a ideia de que ele vai cuidar de seja quem for o seu orixá. Então, é ofertado muitas vezes a quartinha a Oxalá. Como que essa quartinha pode ser feita para quem não está dentro de um terreiro? Né? Você compra uma quartinha, muitas vezes espelhando no seu gênero. Então, se você é homem, você vai comprar uma quartinha sem os braços. Se você é mulher, você vai comprar uma quartinha com os braços. Compra-se a quartinha, lava-se ela com sabão de coco, sempre a coisa mais natural possível. Existem várias formas de limpar essa quartinha e consagrar ela. De forma simples, o que que é legal? Primeiro, lavar ela, então tirar resíduo, pó, tirar selo, que às vezes colam com preço, né? Limpa ela com um sabão de coco ou o sabão da costa. Tira qualquer resíduo que tenha nela. Depois você pode defumar ela com mirra ou com alguma outra defumação específica. Após isso, existem várias práticas que pode ser feita, mas a mais simples é utilizar água mineral para preencher ela e sempre trocar por águas minerais ou por uma água de um ponto de força específico. A quartinha tem várias formas delas serem utilizadas dentro da ritualística, mas daí é legal ter algum conhecimento das vibrações que vão ser trabalhadas nela para poder fazer isso. Por exemplo, tem práticas onde você vai poder ofertar ou beber a água dessa quartinha como trocando energias. Então, por exemplo, tem locais ou tem terreiros que vão pôr, por exemplo, uma pedra de cristal representando o Oxalá, com a ideia de transmutar, trazer visão, abrir processo mediúnico como um processo comum. É o mais comum dentro dessa ideia de Umbanda sagrada. Uma quartinha, dentro vai uma pedra representando o seu orixá. Se tiver nessa vibração de Oxalá, vai um cristal transparente, né? Um cristal comum. Água mineral. Vai firmar uma vela e vai pedir, fazendo as orações e se conectando e renovando essa firmeza semanalmente.
pedindo por paz, equilíbrio, proteção espiritual. Quando você vai trabalhar com aspectos mais ancestrais, onde você já tem um conhecimento mais abrangente, você pode, por exemplo, colocar um obi dentro dessa quartinha e ofertar esse obi à sua ancestralidade ou ao orixá ancestre. A mesma função ele pode ter, de ofertar essa água para alguém, dependendo do tipo de trabalho, ou você beber dessa água de tempos em tempos, porque ela vai fazer essa troca energética com você. Essa água de quartinha, ela também pode ser utilizada para banhos. Então, quando você quer trabalhar a vibração desse ancestre como um aspecto principal de reequilíbrio, a água da quartinha ela pode ser utilizada. Para orixá, de modo geral, eu acho que a melhor quartinha para ser utilizada, salvo instruções contrárias, é sempre essa de porcelana, porque ela dificilmente vai dar mofo e ela não altera tanto as propriedades da água. Quartinhas de barro, a não ser que seja um barro de maior qualidade, muitas vezes eles vêm cheios de impureza. Então é o tipo de quartinha que, por exemplo, eu não recomendo que seja bebida. Mas ela pode ser utilizada para fazer banho, ela pode ser usada para fazer lavagem de cabeça, ela pode ser usada para N processos, a depender de a quem ela é consagrada. Então, para um entendimento básico, a quartinha ela vai servir de ligação do seu corpo e cabeça para com esse ancestre, nesse sentido de ser ofertada a um orixá, ao seu ancestral, assim como ela pode ser utilizada por uma entidade e também trazer esse campo vibrado da entidade. Até aqui faz sentido para todo mundo? Sim. Ô, Vitor, desculpa, só o que que é obi? Obi é uma noz de cola. Então, é um fruto que é muito sagrado para o povo Yorubá e que é comum de ser utilizado nas ritualísticas, principalmente de candomblé. Na Umbanda, Tá. algumas utilizam, mas a maioria não se aprofunda nisso. Existem várias qualidades, né? Se você tem um conhecimento mais aprofundado, você pode buscar qual que é o melhor. De modo geral, eu recomendo o vermelho, que é o mais caro, é o que mais dura, é o que normalmente vem com uma qualidade melhor para o Brasil. Mas muitas vezes você só vai achar o branco. E ele fica dentro da quartinha com água? Isso, ele precisa ficar dentro d'água, senão ele Tá, apodrece. tá. Obrigada. Então, fazendo ou não parte de um terreiro, aqueles que sentirem e quiserem, uma das firmezas legais de serem feitas em casa, não digo nem que essas quartinhas precisam estar dentro do terreiro, depende do terreiro, alguns vão fazer e deixar dentro do terreiro. Para dentro de casa, é legal você fazer uma quartinha dessa branca, seja ofertando ao Oxalá, pedindo nesse sentido de proteção da ancestralidade dos orixás, ou de um orixá específico, caso você já saiba o seu, limpar ela, consagrar ela, defumar. Se você sabe qual é o orixá, você pode buscar uma água mais direcionada para o campo de força dele, né? Então, água de chuva, água de cachoeira, de lago, de poço, água do mar. Só que lembrem que tem águas que não é recomendável que vocês bebam, principalmente dependendo de onde vocês tiraram ela. Mas, de qualquer forma, são águas interessantes para depois serem utilizadas em banhos ou em firmezas. Assim como a quartinha propriamente dita, você pode tirar a tampa dela. Ah, vou fazer uma oferenda para o meu orixá. Você põe a quartinha junto do círculo ou do traço do ponto riscado, do local onde você vai fazer uma oferenda para trazer essa imantação para as quartinhas. Um local para quem vai ter um culto em casa, que não tem um espaço direcionado para isso, é a cozinha. Então, achar um local legal para fazer, às vezes ter ou não uma imagem,
ter ou não, por exemplo, uma imagem de preto velho, onde você costuma pôr, por exemplo, firmeza de preto velho, um café. Então, às vezes você faz um espaço pequeno e tem ali firmezas que você vai cuidar semanalmente. A quartinha, ela vai trazer muito na ideia do sincretismo, essa ideia de uma conexão com o seu anjo da guarda ou com o seu santo, no sentido de elo espiritual, de proteção, de pedido. Então, coisas que são interessantes de serem feitas. Semanalmente, por lá uma vela branca, seja de 7 dias ou uma palito. Vê se a quartinha está cheia, chega, conversa, faz seus pedidos, faz a troca, né, de conexão espiritual. Dentro dessa quartinha, a depender da entidade ou do orixá, você pode pôr outros elementos, né? Só lembra o destino que você vai dar para ela, para saber quais elementos podem ou não ser postos. Mas, por exemplo, se você está ofertando essa quartinha, ou uma segunda quartinha, por exemplo, como firmeza para preto velho, você pode pôr, por exemplo, alguns raminhos de arruda dentro dessa quartinha, como ter uma água aromatizada, alecrim. Você pode pôr, no sentido simplista, de estar fazendo a firmeza semanal, por exemplo, o preto velho, pôr a vela, pôr um café, pôr ervas dentro do café. Às vezes você pode pôr café com cachaça para ter uma ação mais dinâmica, ofertar um paeiro, tabaco. Existem várias formas de se aprofundar, né? De ter essa conexão. O que é legal? Começa com as práticas simples, como, por exemplo, fazer esse rito com a quartinha. Então, você vai, cria a quartinha, copinho d'água, uma vela e tá ótimo. Passa ali seus 10, 20 minutos conversando, pedindo, cantando um ponto e sente como isso afeta o seu dia a dia. O quanto isso vai te trazer mais equilíbrio ou não. E aí percebe o processo. Porque muito além dessa ideia de fé religiosa que todo mundo tem com o aspecto espiritual, toda religião deveria ser magística. Ou seja, ela tem que trazer resultados. As percepções têm que ser significativas. Se você faz e não vê mudança, das duas, uma. Ou você está fazendo errado, ou tem algo errado no que você está fazendo. Porque tem que funcionar. Sua vida tem que mudar em N sentidos. E é claro que com a vivência, a prática, desenvolvimento, a propensão de mudanças com trabalhos maiores, coisas mais elaboradas, é maior. Mas essas firmezas tendem a trazer mais equilíbrio para os filhos que fazem essas práticas. Cuidados que pais de santos não falam para vocês. E eu acho que é legal saberem. Não recomendo, independente de qualquer coisa, não fui eu que falei, que deixem quartinhas dentro dos terreiros, principalmente se você não tiver confiança. E aí vamos simplificar a magia que eu já estou dizendo para vocês como funciona. Se ela representa o seu corpo, se ela representa a sua cabeça, se você tem um dirigente ou alguém abençoado, seja um irmãozinho de santo, filha da puta, ou um pai de santo vai mais mal intencionado, ele vai lá, reza em cima dessa quartinha e começa a te bagunçar a cabeça. Vão lá e colocam elementos, colocam sujeira na quartinha para te gerar problema. Então, quartinha, se cabe a mim fazer uma recomendação, façam a sua e tenham na sua casa. Se for algo que é feito pelo terreiro, faça se você confiar muito. Do contrário, é melhor não ter. O mesmo processo acontece com igbás, assentamentos e outras firmezas suas, pessoais. A não ser que você confie muito no dirigente e nas pessoas que estão no terreiro, evite deixar dentro dos terreiros. Porque às vezes até o dirigente tem boa índole, boa intenção, organiza da melhor forma que pode, mas terreiros grandes, tem muita gente, nem sempre todo mundo se dá bem.
e às vezes rola umas maldades por aí. Dúvidas? Cristina, aparece, dá oi pro povo. Renata, você que já está aí nas Macumba também faz tempo, traz sua colaboração, sua visão, não sei se aí vocês têm quartinho ou não. Aqui a gente usa quartinha, dentro de tudo isso que você falou, né? Aí eu tenho aqui em casa a minha quartinha do anjo da guarda e também tem a minha quartinha do meu hobby d'água. Como eu já frequentei terreiro de candomblé, então tenho o hobby d'água, que seria esse. É o primeiro fundamento que o Balorixá faz na nossa cabeça, né? Quando a gente entra no terreiro de candomblé. Aí eu trago tudo para casa, não deixo nada no terreiro de ninguém. Esperta. Aí, assim, então, assim, dentro de tudo que tu já falasse aí, tem essa prática aqui também. Claro que aqui diferencia um pouco, às vezes, quando você vai preparar uma quartinha de anjo da guarda, o que se coloca dentro, tem terreiros que não colocam nada, é só a água e a vela, tem terreiros que já colocam um obi, um cristal, né, dependendo também dependendo do orixá diferente ali da pessoa, né? Aqui se trabalha muito pouco com orixá ancestro, né? Sempre é mais o orixá de frente. Sim. O que eu percebo como diferença é que o orixá de frente, ele vai trazer um aspecto muito dinâmico da vida atual, como situações para o seu dia a dia, né? Como você se comporta, a forma de você agir no seu dia a dia. Assim como o Juntó vai te trazer um aspecto mais amplo do seu emocional em vários sentidos, mental, emocional. Quando a gente está falando do ancestor, a gente está falando de algo mais energético, mais no sentido de essência, do que dessa dinâmica do dia a dia. Tem terreiros que vai fazer, por exemplo, as três quartinhas, e cada uma pode ter elementos diferentes, de acordo com essa visão ou prática. Assim como tem terreiros que só vai fazer para o anjo da guarda, que vai ter esse sincretismo com Oxalá, de ofertar, depende muito de como é feito. Se a gente está falando, de certa forma, de Umbanda, para mim, até usar a referência de anjo da guarda é meio estranha, porque não tem anjo na cultura iorubá, né? E nem na Angola, ou seja, o anjo tem que estar fora desse rolê. Se eu vou ofertar a Oxalá, é a Oxalá. Se eu vou ofertar a um Inquice, é o Inquice. Mas o anjo da guarda não teria vez em nenhuma Umbanda, vamos colocar dessa forma. Alguns ainda vão fazer uma confusão ainda mais interessante. Eles vão ofertar ao anjo da guarda e vão chamar que o guardião é o Exu. E aí vira uma zona maravilhosa. Cadê? Deixa eu pegar o PDF aqui para falar de alguns. Por exemplo, quartinhas de barro. Para quem que algumas tradições vão preferir usar, seja pelos itãs, pelos contos, né, de tradição, ou pelo elemento do próprio orixá. Então, quartinhas de barro, por exemplo, seriam ligados aos orixás que vibram mais no sentido do elemento terra ou fogo. Exemplos: Ogum, Exu, Oxóssi, Nanã, Ossan, Egunitá, Xangô. Só que são exemplos, tem terreiros e vertentes que vão associar eles a um outro elemento ou priorizar de acordo com o Itã, né? Quartinhas de louça, orixás mais com um aspecto mais frio, mais eólico, mais astral. São exemplos: Iemanjá, Oxum, Iansã, Oxalá, Oxaguian e outros, né?
Eu, particularmente, recomendo para quem for ter quartinha de louça. Se você não sabe quem é, quartinha de louça branca. Dura mais, evita uma série de cuidados, o obi ou os elementos vão durar mais, e você não precisa ter cuidado com a questão do mofo, de secar, e aí a manutenção e o cuidado é mais simples. Você pode ter, por exemplo, quartilhões maiores, mas eu acho desnecessário, a não ser que você tenha razão de ter e saiba quais elementos firmar dentro dessa quartinha, seja por orixá ou por uma entidade. Elementos que normalmente são legais de ofertar nesse sentido de equilíbrio próprio ou num aspecto mediúnico é esse cristal transparente, bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Não. Um cristal voltado para a energia do seu próprio orixá, dependendo do orixá ou da função que você vai dar para essa quartinha, ervas desse mesmo orixá podem ser colocadas nessa água, como a ideia de um amaci, para ter esse campo vibrado mais próximo de você. Vitor, Oi? seria esse? Isso, mas sem ser o lapidado. Sabe aqueles que normalmente é mais quadradinho? Mas aquele transparente, o cristal transparente. Que aqui eu vou ter só a selenita. Eu teria que olhar dentro da minha caixa de cristais. Eu tenho ele. Aqui eu tenho vários, mas não vou ter esse. É que esses dois estavam em cima do meu altar. Mas eu tenho um local que eu guardo uns cristalzinhos que não estão consagrados, né? Eu tenho esse. Sim. E aí também tem que atentar que nem todo cristal pode ir dentro da água. Aliás, cristais podem, mas nem toda pedra pode. Por exemplo, selenita ela vai desfazer depois de algum tempo. Ah, façam, testem, anotem, façam as percepções. Parece uma firmeza simples, mas à medida que você tem um ato de se conectar, de estar ali, de conversar, ela vai se intensificando. Uma das coisas que a gente aprende com a Umbanda Angola, com uma ideia de uma Umbanda mais tradicional, é que é nas firmezas ou nos assentamentos que a gente vai discutir a nossa relação. Então, para que ter uma quartinha representando o seu ancestral, representando seus orixás, vai servir como uma firmeza inicial para quem ainda não tem os seus assentamentos e uma forma de conexão mais ampla entre você e as entidades ou os seus ancestrais. E é nessa quartinha, aonde você vai pedir, aonde você vai reclamar, aonde você vai dizer o que quer, o que não quer, dizer o que está bom, o que está ruim. E lembrem-se de ser específicos. Nem todo ancestral viveu em terra, nem todo mundo conhece a dinâmica que a gente tem hoje, não é todo espírito que encarnou, e dependendo de quanto tempo atrás isso foi, hoje a dinâmica é completamente diferente. Então, sejam específicos, sejam claros quando vocês forem pedir algo. Quando você vai reclamar de uma situação, especifique o que não está te fazendo feliz, ou o porquê, ou o que você gostaria que eles te ajudassem a mudar, a suportar, a superar, mas sejam pontuais e específicos. Vou dar exemplo de pedidos bosta que a gente ouve as pessoas fazendo. Me dá trabalho. Aí sonha que está trabalhando. Preciso de emprego. Arranja um emprego que não paga as contas. Quero trabalho. Para quem quer trabalho, qualquer trabalho serve. Então, quando você vai fazer um pedido a um ancestral, a um espírito, a uma entidade, sejam específicos e pontuais. Ó, fulano de tal,
Estou precisando arranjar um emprego, um trabalho. Eu preciso ganhar pelo menos tanto para eu conseguir pagar todas as minhas contas, pagar meu aluguel e ter uma vida minimamente digna. Eu preciso de ganhar tanto. Eu sou formado em engenharia, então eu quero que o senhor me ajude a arranjar um emprego na área de engenharia, que eu possa ganhar pelo menos tanto, que é o que eu sou qualificado para ganhar. Me abre o caminho, me abre a oportunidade. Se você é engenheiro e só pede trabalho, alguém no outro dia te chama para ser servente de obra, para fazer Uber, para qualquer coisa. Se você não souber especificar, você deixa muito entreaberto aquilo que você está buscando. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Próximo a essa quartinha, recomendo àqueles que queiram fazerem tratativas de firmeza, como, por exemplo, pretos velhos, que é comum serem ofertados elementos como café, tabaco, cigarro de palha, seja café misturado com cachaça ou um copinho à parte, um com café, outro com cachaça, para dar uma condição mais dinâmica para eles. Pode ofertar café adoçado com açúcar, com, com cana, com melaço, com mel. Dependendo da entidade, ela pode te intuir de pôr ervas dentro desse café. E cada um desses elementos vai trazer uma energia diferente para que ele possa estar atuando junto com você. E é a mesma dinâmica. Vai fazer um cantinho para honrar essa ancestralidade que se manifesta como preto velho? Um local legal é a cozinha, porque é algo aonde você está normalmente com frequência, é um ambiente onde normalmente você está com a sua família, é um ambiente onde você prepara a comida, é um ambiente que é interessante para se ter uma firmeza de preto velho. Recomendações de cuidado com as quartinhas, sejam elas de louça ou de barro, pelo menos de 7 em 7 dias. Mas se forem quartinhas de barro, dependendo da região, ela vai secar em 3 ou 4. Uma coisa que é engraçado de se perceber nas quartinhas de barro ela vai ser um termômetro muito melhor de como está o seu processo espiritual. Mesmo sendo uma quartinha de barro, tem vezes que a água vai durar 2 semanas. É sinal que normalmente está ok, está tranquilo. Tem dia que a quartinha seca de um dia para o outro. É sinal que alguma coisa está acontecendo. Quartinha de barro. É comum que depois de algum tempo, se bem cuidado, ela crie um mofo por fora, no barro. Legal, normal, acontece e é natural. Se ela mofar por dentro, no sentido da água mofar, aí é importante lavar, limpar certinho, mas normalmente é alguma questão espiritual que está acontecendo. Essas coisas não vão ser tão claras numa quartinha de louça, porque a quartinha de louça meio que veda essa troca mais constante. Mas é um exemplo legal que vocês podem testar e perceber. Para quem que eu recomendo essa troca dinâmica e essa percepção com quartinhas? Por exemplo, fazer uma quartinha de barro e ofertar para o seu Exu, o seu ancestral que se manifesta como linha de Exu, seja ele Exu ou Exu mulher. Aí vocês vão ver as loucuras que acontecem com as quartinhas. Para Exu, existem duas situações diferentes com o trato com as quartinhas. Tem locais que vai recomendar que você ofereça água. Normalmente as umbandas vão trazer mais esse sentido de oferecerem água nas quartinhas. E muitas vezes você colocar num copo uma bebida e charuto como firmeza. Há locais onde a firmeza de Exu vai ter duas quartinhas. Qual que é a função?
uma para ser enchida de cachaça ou de outra bebida e outra para ter água, porque elas têm funções diferentes no trabalho energético. Então, se você quer, por exemplo, você pode comprar 2 quartinhas e ofertar para o Exu uma com água e uma com cachaça. E vocês vão perceber que muitas vezes uma seca e a outra não. Ô, Vitor, aí no caso, quando você faz referência à mulher, seria nós. Aí se Sim, eu for fazer uma quartinha de barro para Exu, tem que ser a sem a asinha, é isso? se for para um Exu masculino, pode ser sem a asinha. Se for para Pombogira, por Tá, exemplo, o Exu mulher com a asinha. tá. Porque daí ela Obrigada. não vai ter a representatividade do seu corpo. Você vai estar associando a representatividade com a representatividade da entidade. Tem lugares que eles vão ofertar, por exemplo, as 2 quartinhas, sendo a masculina para o Exu e a feminina para a Pombogira. E aí, muitas vezes, eles vão colocar na condição do quê? Cachaça para o Exu, sentido dinâmico, proteção, né? Lidar com as demandas de modo geral, e água na quartinha para a Pombogira, porque muitas vezes ela é mais responsável por trazer um equilíbrio, principalmente para as mulheres, do emocional. Mas essa dinâmica pode mudar, dependendo de entidade para entidade, de pessoa para pessoa. Então, se você não sabe quem é o Exu, não sabe quem é a Pombogira, não sabe como eles atuam, recomendo as 2 quartinhas, uma com cachaça e uma com água, e aí oferece para quem você sentir num primeiro momento, até que você tenha essa compreensão. Toda vez que você faz uma prática de firmeza, nesse sentido de ofertar algum elemento, é importante que vocês também digam o propósito do porquê que você está fazendo aquilo. Vou dar exemplo. Estou consagrando a quartinha para Oxalá ou para o meu ancestral. Olha, fulano de tal, limpei a quartinha, defumei a quartinha, vou rezar ela, vou consagrar ela, vou usar a fala para ativar. Olha, fulano de tal, que essa quartinha seja a representação da minha cabeça, a representação do meu corpo, que a sua vibração atue dentro dessa quartinha, trazendo equilíbrio, saúde, conexão, ampliando minha percepção espiritual, transmutando qualquer energia que possa ser mandada que me gere algum tipo de prejuízo, que essa quartinha seja a representação através desse cristal para aflorar minha visão espiritual, minha clarividência. Você diz o que você quer que aquele objeto, que aquela quartinha tenha como função junto com a entidade. Quartinha voltada para o Exu. Olha, seu fulano de tal, Dona Maria, estou ofertando essa quartinha para que você me auxilie, me proteja, me auxilie nas demandas diárias, com proteção, equilíbrio, dinamicidade. Nossa, rapaz, bugou a cabeça. Trazendo dinamismo através desses elementos, que você me proteja, me guarde, me traga intuição, me mostre quem é quem no meu dia a dia, que me livre de qualquer empecilho, que me mostre quem são as pessoas que estão próximas a mim, me traga a intuição, me traga a proteção. E você diz o que você espera daquele processo. Isso serve para todo tipo de prática mágica que vocês realizem. Dúvidas? Cristina, você também é da Macumba? Primeira vez que está aparecendo. Quer falar, compartilhar com a gente? Não? Então é isso. Está compartilhado alguns dos processos ou fundamentos que são utilizados nas quartinhas. Percebam.
tenham as intuições para fazer. Se você tem um dirigente, se você tem um pai de santo, peça a orientação dele no sentido de como fazer ou para quem fazer. Se você não tem e tem curiosidades, ou procura um terreiro, ou procura alguém que possa jogar e te orientar nesse sentido mais específico, caso você tenha interesse. Do contrário, de forma genérica, ofereça a Oxalá ou ao seu ancestral, e a mesma coisa aos Exus, que também, numa visão de Umbanda Angola, são seus ancestrais, sejam eles de linhagem sanguínea ou não. Certo? Certinho. Então, prazer é meu. Compartilhem, apareçam no grupo, o pessoal é muito quietinho, que nem eu falei das outras vezes. Tem quase 100 pessoas lá e ninguém entra. Dá vontade de desistir, porque você fala, para quem que eu vou ficar falando? Não dá para saber quem vê, quem não vê. Todo mundo diz nessa ideia de Umbanda que quer coisa de graça. Aí você faz alguma coisa de graça, que é aberta, que a função é trocar experiência, que é explicar ou discordar até, por que não? Ninguém participa. Aí eu vou dizer que eu concordo com os pais de santo de Candomblé e de Quimbanda, mas quem quer, paga. Bom, e aí você vai ter um pouco. Painho, não desiste da gente, painho, não desiste. Mas não é verdade? Não, você tem toda a razão. Às vezes existe um consenso que diz uma diferença entre preço e valor. Então, algumas coisas atribuem, é, é, elas dão mais valor ao que custa, caro, né? Um exemplo, um artigo de luxo, um artigo de grife, né? Como ela tem um preço elevadíssimo, né? Então, muitas pessoas dão mais valor a isso. E ao ponto que, às vezes, algo de graça não é visto com os mesmos olhos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas não é só nisso, não. A gente pode usar, que nem a Renata estava falando. A mesma coisa acontece com as práticas espiritualistas. Na época que eu fui do Candomblé, cansei de ouvir. Ah, porque a Umbanda não tem força. Porque o Candomblé, com as suas comidas, esse mulhão de bicho morto, é muito mais forte. Ah, não, porque fulano de tal tem muito mais força porque ele é do Candomblé. Não, porque a Quimbanda é outro nível. E, gente, eu vou dizer um negócio bem simples, mas que tem seus mistérios. A força não está na vertente ou na tradição. Por mais que cada tradição traga condições energéticas de trabalho diferente. A força está no mago. A força está em quem faz, nas consagrações, na condição de cada um. Tem um monte de pai de santo de Umbanda que é muito bom e um monte de pai de santo de Umbanda que é muito bunda. Tem um monte de picareta em tudo quanto é religião. Tem um monte de gente que se diz pai de santo e não é pai de santo em lugar nenhum. Tem um monte de gente que compra uma iniciação e diz que é o cara. Tem um monte de gente que passa por um monte de iniciação e não sabe fazer nada. Então, iniciações por si só não te garantem nada. Vertentes por si só podem ou não ser um caminho válido para algumas pessoas, mas se a gente ainda entende que, independente do aspecto de tradição, a maior condição ainda está na sua ancestralidade, por mais que as tradições e as iniciações sejam importantes como ritos de passagem, como transmissão de conhecimento e muitos outros aspectos, uma das coisas que ainda vai ser importante para todo mundo é quem está por trás de você. Quem sustenta o seu trabalho, quem sustenta o terreiro, quem sustenta a sua ancestralidade, quem te acompanha. Porque eu já vi muito pai de santo tacar feitiço em gente que não é nada e a coisa não ir para frente. E aí?
Teoricamente, o pai de santo é muito mais do que alguém comum. O que que muda nessa dinâmica? Quem está atrás de você? Quais são os processos que você já passou, né? A visão iorubá ou Angola no aspecto reencarnacional é diferente do que a gente tem como espiritualidade, mas se a gente for considerar o aspecto de reencarnações, quem garante que você já não foi algo muito maior do que o Pai de Santo hoje que te auxilia? Só que como um processo da realidade atual, do momento atual, ele tem um preparo físico, de consciência, de conhecimento, de práticas e de experiências maior que o seu. O que dá para ele, muitas vezes, uma condição energética maior e de atuação muito maior. Só que tem pessoas que, mesmo não tendo passado por diversas iniciações na vida atual, ela carrega gente que não é pouca porcaria por trás dela. Então, existem os dois lados. Mas quando a gente fala de pessoas que buscam ou que vivem essa espiritualidade, seja ela qual for a vertente, não é a tradição que é mais forte. É a condição de quem faz ou a condição do que é feito. E isso faz diferença. Tem coisas que eu já vi. Vocês são exemplo disso com as nossas maluquices de prática de apometria que eu ensino para vocês, que no candomblé você ia matar um monte de bicho para poder fazer ou desfazer as coisas que a gente faz. E quem está há mais tempo já teve percepção de processos densos que a gente mete a mão para limpar magisticamente, no candomblé você ia fazer um monte de ebó, na quimbanda você ia fazer um monte de entrega, e a gente trabalha com a nossa condição, muitas vezes sem elemento nenhum. Então, existe o preparo, as limpezas, o caminho magístico que cada um faz, traz condições diferentes. No entanto, o aspecto primário, que tem maior peso, é a condição de quem está realizando o ato magístico. E essa condição, sim, depende tanto dessas vidas passadas, das entidades que te acompanham, da sua condição energética do seu corpo físico e dos corpos sutis, da sua mediunidade, do caminho que você faz para chegar lá. Por que que na maioria das tradições são utilizados muitos elementos e principalmente bichos, como quimbanda e candomblé? Porque é uma forma fácil de garantir a eficiência dos trabalhos. Quando você corta um bicho dentro de uma obrigação, dentro de um trabalho, você dá uma condição energética que permite muita coisa se bem direcionado. Então é uma forma fácil, não tão cara, de garantir a eficiência dos trabalhos. Quer dizer que não poderia ser feito de outras formas? Pode, só que às vezes vai dar mais trabalho, vamos pôr dessa forma. Para quem trabalha com apometria e tem outros tipos de desenvolvimento, que não seja só a incorporação, como é o mais trabalhado, por exemplo, nas umbandas, você vai ver que você consegue trabalhar com as entidades, muitas vezes sem precisar desses elementos tão densos. Eles têm sua função, eles são úteis, mas eles muitas vezes não é um limitador para uma série de trabalhos. Só que quando você segue uma tradição e na tradição te diz que para fazer tal coisa você precisa sacrificar um bicho, é o caminho mais fácil dentro daquela tradição de garantir a eficiência daquele tipo de trabalho. Ou de garantir que você não vai ter envolvimento energético com alguns tipos de trabalho. Por isso, muitas vezes é feita a emulação de animais. É um jeito fácil de trabalhar com a espiritualidade, sem precisar desenvolver outros aspectos do seu processo mediúnico. Faz sentido? Renata, que está aí nas passagens de Candomblé, de Umbanda, agora de Ifá, Ah, faz sentido, sim, faz sentido. Aí colocasse uma coisa, eu
eu até posso complementar com a minha vivência, né? E muitas vezes a gente está ligado a um sacerdote, né, de candomblé, de umbanda, a vertente que seja, e ele faz questão, né, de colocar a gente como seu dependente, e acaba que a gente não evolui, não prospera espiritualmente, às vezes, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer dentro, né, falando aí, eu lembrando muito de mim, nesses últimos anos, eu demorei 3 anos para me libertar e ser mais independente naquilo que eu faço hoje como a minha ritualística. Enfim, Sim, é algo que é comum, né? Porque se a gente for pensar na dinâmica da maioria dos terreiros, na Umbanda depende muito, mas Candomblé e outros, com certeza, você precisa ter o maior número de filhos para isso dar condição o pai de santo viver disso. Então, muitas vezes, até coisas que poderiam ser feitas de forma simples, você é obrigado a jogar, e isso é comum na maioria das tradições. Então, tudo começa com o jogo. Essa é a primeira frase que todo mundo fala. Sem o jogo, eu não posso te ajudar. Em nada. E depois você vai ter condições do que precisa ser feito. E dentro das tradições, você vai ter ritualísticas para cada uma das coisas. Um ebó, uma obrigação, uma oferenda, uma mesa, depende. Só que quando a gente entende um pouquinho, tem coisas que você não precisaria de tudo aquilo. Se você pode, se você tem condição e é necessário, é uma coisa. Agora, tem coisa que é simples e você poderia resolver com boa vontade, vamos por assim. Mas, no entanto, não traz uma contrapartida para um monte de sacerdote que depende disso, e inclusive muitos têm a ideia de sustentar esse aspecto de tradição justamente para que não exista essa troca de favor. É trabalho. E eu, particularmente, também não acho errado. É que há condições e condições. Porque ele também teve a dedicação, tempo, custo para resolver. A maioria dos filhos de santo vai sentar, vai ficar meia hora, uma hora conversando para depois ver. Então, tem o tempo, tem a dedicação, tem o saber, que tem um custo. Só que tem coisas que às vezes você poderia resolver, sei lá, com uma galinha, o cara vai pedir um quatro pernas, ele vai pedir um cabrito com quatro galinhas. Porque daí ele vai cortar pro do terreiro, pro do vizinho, pro do tio, para depois cortar pro seu. E aí você sustenta energeticamente não só a entidade do terreiro, que tem o seu mérito em sustentar, em abrir portais para aquele tipo de trabalho, mas muitas vezes você está dando um corte que nem vai para a sua entidade. Então tem as maldades, né? Mas são coisas que é difícil as pessoas falarem. Então, estudar, compreender, praticar, vivenciar é importante. E uma das coisas mais importantes e mais difíceis nessa caminhada é achar alguém que esteja aberto a falar livremente, ou, tanto quanto, alguém que seja de confiança. Porque o que também não falta é maluco nessa caminhada. Mais alguém quer trocar alguma referência, compartilhar alguma experiência, fazer alguma pergunta? Cristina, que está aí quietinha, só dá risada. Não? N- Não. Cristina? Não? Patrícia? Ô, Vitor, minha maior referência é você. Eu cheguei, né, em você através da apometria, através do Cláudio, um grande amigo, e a gente já, daqui a pouco, faz 2 anos, né? Eu. E eu acho que, assim, por tudo que eu já ouvi falar,
pessoas que agora até a Renata comentou, né, que ficaram presas em alguns terreiros e dependentes de alguns sacerdotes. Às vezes a gente se sente até um pouco, sabe aquele filho que a mãe, aquela mãe que pega e fala o filho, ó, vai, 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 se vira. Às vezes a gente se sente até um pouco perdida, né? Mas eu entendo que você tem uma maneira muito, muito particular e isso me atrai muito, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto de quem gosta de estudar. Eu gosto de estudar e eu gosto de trocar com quem sabe. Essa coisa de, obviamente, existe uma hierarquia, mas existem algumas hierarquias que são, olha, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, algumas coisas assim. E aí o filho acaba fazendo meio que por osmose, ele não sabe por que que ele está fazendo isso, né? Ele não sabe o significado de muitos dos objetos que tem dentro do terreiro, só vai, só vai, só vai, só vai. Então, eu tenho a dizer isso. Eu tenho um irmão que fez 50 anos semana passada, que ele é sacerdote de Umbanda. Eu já fui algumas vezes no terreiro dele, como consulente, nunca tive nenhum desejo, nenhuma intenção de fazer nenhum tipo de desenvolvimento. E o que eu digo assim, é o meu irmão. Muitas pessoas saem insatisfeitas de lá por conta dessas questões de, não, você não tem que saber, só faz. Eu estou mandando, então eu já sou uma pessoa que tudo que eu me meto a fazer, agora eu estou me metendo com obra, né? Pela terceira vez. Então eu quero saber de tudo, por quê, o que está acontecendo, por que que é essa peça, por que é isso, se eu pôr gás, eu vou morrer no banheiro, sabe assim? Então eu acho que você foi colocado na minha vida, não foi por acaso. Estou muito feliz por fazer parte, né, dessa linha, por todos os ensinamentos, né? Essa questão da apometria, meninas, quem não conhece, é uma coisa fantástica. Eu que sempre fui cética. Os guias falavam para mim, o Exu falava para mim, você é muito, qual que é? São Tomé, você não acredita. Então, assim, por mais que eu, às vezes, não acredite, o negócio está na minha cara. Eu falo, meu Deus, eu falo, meu Deus. Então, assim, obrigada. Obrigada pelos ensinamentos, obrigada pela forma que tudo é passado, pela simplicidade, pela generosidade. Gratidão. E parabéns por essa iniciativa de abrir, né, os trabalhos para outras pessoas, né, fora de Ubatuba, fora do eixo, né? Eu acho muito interessante. Tem pessoas de outros países, né? A Essa é nossa Renata do Amapá, eu acho isso maravilhoso. A macumba globalizada. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Boa noite para todos vocês aí. Tamo junto. Cris, resolveu falar um pouquinho ou não? Na hora que ela parece que vai mexer lá e ela só dá risada. Não sei se ela tá falando. Tem que clicar no microfone para desmutar. Oi? Aí, agora foi. Pronto. Eu assisti alguns vídeos seu também, boa noite, viu? E a aula realmente eu me passei. Agora mesmo eu estava ligada no horário, eu disse, meu Deus, eu tenho que assistir a aula, senão ele vai desistir. E assim, concordo com tudo isso que você falou. Realmente existe tudo isso, certo? Eu já passei pelo candomblé, mas foi muito pouco tempo, né? Passei por uma casa de umbanda, onde eu presenciei algumas perversidades.
Isso me fez sair de lá, e quando eu saí, eu fui justamente ao Candomblé, porque era uma pessoa conhecida, e eu estava assim, sem saber o que fazia, fazer com o que eu tinha. Aí eu fui para lá e tal, mas também a gente presencia muitas coisas, entendeu? E a gente fica nessa, né? Porque não tem um ensinamento. A verdade é essa. Como cuidar, como fazer, entendeu? E eu espero que você não suma, que fique aí passando para a gente todo esse macete que você sabe. E eu queria saber da apometria, ainda vai ter aula, alguma coisa assim? Eu tenho muita dificuldade também em concentração, muita dificuldade, entendeu? Tenho vontade de abertura do terceiro olho, né? Uma vez eu fui a um local onde que na verdade ninguém consegue jogar para mim. Não sei o que é que acontece, nem buzo, nem carta. E eu fico assim, eu digo, gente, o que está acontecendo? E aí eu fui, a pessoa ficou desesperada, disse, não é possível o que está acontecendo com você, não é possível. Como é que ele rouba o que você tem? Eu te Isso explico. me deixou assim. Hum? Eu te explico. Aí depois fiquei muito tempo afastada, aí fui para outro. Eu comecei a observar, porque assim, quando você começa a observar determinadas coisas, começa a debater, acho que eles não gostam. E eu comecei a pegar algumas falhas, algumas coisas, e aí eu disse, não, isso não está certo. E teve uma confusão, aí eu presenciei coisas que não era para presenciar, entendeu? Um marujo que bebia, que na verdade não era para beber, porque aquilo era coisa do médium, né? E teve uma vez que até chegou para meu esposo dizendo que tinha outra mulher, quer dizer, coisas que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Vai bebendo e vai falando muitas besteiras. E aí eu me fiquei no meu canto quieto. É um problema que a gente tem em tudo quanto é religião, que são pessoas. Isso. Uhum. E aí junta pessoas das mais diversos tipos com espíritos dos mais diversos tipos, nem sempre dá bom. Então, quando a gente fala, por exemplo, de conhecimento, eu concordo que nem todo tipo de conhecimento pode ser aberto, porque depende de maturidade para lidar com algumas coisas, ou você caga a sua própria vida, né? E eu dou esse exemplo muito claro com a apometria. Quando eu comecei a ensinar, eu ensinava muito mais do que eu ensino hoje. Só que você vê pessoas tentando acessar e fazer coisas que elas ainda não têm condição. E aí arranjam um problema para si próprias. Porque tudo tem graus, tem estágios. Você tem que ter o mínimo de conhecimento, condição energética e maturidade para lidar com alguns tipos de energias. Do contrário, você vai arranjar problema e você não vai conseguir identificar da onde está vindo o problema, Exato. que é a história do desenvolvimento. Nas práticas mais tradicionais, não é diferente. Tem situações, entidades, orixás, que você não vai ter condição energética de acoplar ou de lidar com o tipo de trabalho que ele faz. Então, você precisa de tempo, desenvolvimento, dedicação, uma série de ritos e práticas para que você consiga ter condições mais plenas de incorporação, transe, acoplamento, depende da prática que cada um faz. Só que leva tempo. E hoje a gente tem um problema com a maioria das pessoas, que é as pessoas são muito afoitas, muito imediatistas. E aí eu vou dizer uma coisa que faz sentido. Quer pressa? Compra um curso que não vai te servir para nada, na maioria das vezes. Porque o que não falta é curso bosta na internet, que ninguém te explica nada e não te ensina a fazer, o que é pior ainda. Te explica como que eu posso dizer? Te explica a teoria, mas não te ensina a pôr na prática. Logo, para muitas Exato. pessoas não serve para nada. Você vai falar, não funciona. Não, você só precisa de orientação para conseguir pôr aquilo em prática. O mesmo serve para os trabalhos espirituais, seja Umbanda, Candomblé ou Quimbanda. Só que, quando a gente entende que existe uma hierarquia financeira por conta dos custos, dos investimentos, das estruturas, se eu te passo esses conhecimentos sem um determinado tempo, porque normalmente você vai pagar uma mensalidade, ou sem um custo que você vai pagar por uma iniciação, eu estou te transmitindo conhecimento sem ganhar nada. E aí a maioria não concorda.
Só que tem locais que isso custa exorbitante, né? Concordo que alguns conhecimentos devam ser só passados para quem é iniciado, para quem tem confiança, para quem tem uma caminhada com você, tanto para que a pessoa não utilize isso de uma forma negativa para a própria vida, quanto se houver uma vertente moral na sua prática, que ela não utilize os conhecimentos para prejudicar terceiros, se isso não for algo que te agrada. Porque a gente é responsável pelaquilo que a gente ensina, ou deveria ser, em alguns sentidos. Então, quando eu brinco com as meninas, eles passam pelo curso de apometria, onde eu vou mostrar um monte de merda, você sabe qual que é o risco daquilo que você vai fazer. Aí o BO já não é meu, é seu. Eu te expliquei as consequências de cada tipo de magia e eu ensino a fazer, sim, algumas coisas, porque você precisa entender como é a dinâmica de fazer para conseguir perceber o campo e aprender a desfazer. E aí, se você escolher fazer merda, quem sou eu na fila do pão? Né? Mas é consciente. Não, ninguém que pelo menos fez apometria vai poder dizer assim, ah, eu não sabia que ia dar problema. Não tem essa condição. Então aqui a gente tem dois trabalhos, né? As práticas de Umbanda e as práticas de apometria com Umbanda. Por que com Umbanda? Porque é a minha base energética estrutural. E é eles, as entidades dentro da vertente de Umbanda, que auxiliam em muitos aspectos os trabalhos com apometria. Porque ao contrário da apometria clássica, que vai falar, não, qualquer egrégora serve, qualquer mestre pode trabalhar? Pode, mas vai te trazer condições diferentes. Tanto que a maior parte das apometrias, principalmente as apometrias mais clássicas, que são mais voltadas para o espiritismo, eles não vão trabalhar com espíritos densos, né? Numa ótica de Umbanda, eles não vão trabalhar com Exu e Pombogira, por exemplo, ou entidades voltado com uma vibração mais de Quimbanda, porque eles vão falar que são espíritos atrasados. E isso não é uma verdade em muitos sentidos. Então, eu ensino toda a teoria do processo espiritual e depois a gente vai para as práticas. Porque sem a prática não serve para nada. Só que as práticas que eu trago para a apometria, eu trago práticas de viés magístico. Então, além de aprender o básico, como que eu limpo, como que eu tiro um obsessor, como que eu percebo, como que eu faço algumas tratativas, à medida que vai passando o tempo, eu vou trazendo entidades cada vez mais pesadas para vocês terem que dar conta. Por quê? Por que que é feito dessa forma? Por que que tem um viés mais negativo da forma como eu ensino algumas coisas? Porque se você trabalha com a espiritualidade, seja para trabalhar a sua própria espiritualidade, ou talvez ajudar alguém, atender alguém em algum momento, se você não souber lidar com os aspectos negativos da espiritualidade, você vai se fuder em algum momento. Se você não tem uma condição energética de percepção, de atuação espiritual para se proteger e para perceber esses melindres de atuação de entidades negativadas ou negativas, você vai entrar em campos que muitas vezes você não vai entender. Qual que é o problema que a gente mais vê com a galera kardecista? Com o pessoal gratiluz, como eu gosto de falar. Chega uma hora que começa a ficar doente. Porque tudo é caridade. Ah, que lindo, caridade. Compra problema de Deus e o mundo e não tem ninguém para cuidar de você. O que que você faz? Ou se doa, se doa, se doa, e não sabe se reequilibrar. Chega uma hora que o seu corpo não aguenta. Ou chega uma hora que você põe a mão em uma pessoa que você não tem condição energética de lidar com os processos dela e a sua vida desanda. É doença, é problema, é briga. E o que que você fez? Só tentou ajudar. Você pode nem ter feito nada. Você tentou ajudar. E aí, quem está sacaneando essa pessoa, se ela tiver um processo muito pesado, magístico ou espiritual, começa a perturbar a sua vida, para você largar de ser besta. E essas maldades que existem no plano físico e no plano espiritual
precisam ser entendidas para quem efetivamente quer trabalhar a sua espiritualidade ou trabalhar espiritualmente, ajudando alguém ou num trabalho espiritual. Porque se você não entender como essa merda funciona, alguma hora você se lasca. E a pior parte é, você se lasca e não sabe o porquê que a vida está desandando. Mas isso também vai acontecer quando você pisa num terreiro errado. Isso vai acontecer quando um pai de santo ou algum feiticeiro filha da puta resolveu te prejudicar porque ele não gostou do jeito que você olhou para ele. Porque você saiu de uma casa e o pai de santo quer que você volte de qualquer jeito, ou que você peça desculpa, ou que você volte para pagar algum trabalho magístico, porque sua vida desandou depois que você saiu de lá. Isso acontece com muita gente. Então, a apometria, para mim, ela tem esse viés mais negativo para entendimento e percepção. Você precisa conseguir perceber quando aspectos negativos estão atuando sobre você espiritualmente e para ter autonomia. A sua autonomia não tira a necessidade de alguém mais velho ou mais experiente, em qualquer que seja a tradição ou prática, porque são degraus. Mesmo que eu te passasse todo o conhecimento, você não vai ter a mesma condição que eu. Então, você tem condições à medida que você pratica, recebe iniciações, recebe conhecimento, para lidar com essas coisas. Então, para mim, a apometria mudou minha vida. Eu digo que eu gosto mais da apometria do que qualquer coisa. Só que eu sou apaixonado pelo caminhar com as entidades da Umbanda. Então, eu explico muito das coisas que eu explico num viés mais tradicional, de estudo, de terreiro, e explico nessa questão mais espiritualista. Por quê? Porque, gente, Umbanda ou é uma egrégora ou é uma construção. A entidade, às vezes, só tá lá porque você tá lá. Se ele falasse, puta, prefiro que você tivesse cabeça para conseguir dar conta das coisas sozinho. Quando que isso não acontece? Quando as entidades que podem estar com você podem estar num viés negativado. E aí elas vão buscar a tradição onde elas tiveram iniciações, elas têm força e tentar te levar para esse caminho. Aonde que a gente vai ver isso? Ah, minha entidade é de candomblé. Não, o Exu falou que eu tenho que ir para Quimbanda. Não, depende. Tem prós e tem contras de todos os caminhos. E aí, estudar a apometria para expandir as possibilidades e principalmente trabalhar aspectos de mediunidade, como percepção, captação psíquica, clarividência, clareaudiência, outros aspectos que muitas vezes não são trabalhados na maioria das práticas, eu acho que agrega para todo mundo. Só que é mais difícil do que fazer feitiço. É mais difícil você ter que aprender a trabalhar um aspecto sutil consciente do que a ideia de falar, não, incorpora aí e faz o que você tem que fazer. Então, na minha ótica, as meninas podem falar se acharem, eu vejo que é um ganho tanto para a gente quanto para as entidades. Porque incorporar, dependendo do tipo de trabalho que é feito, é ruim para a gente e é ruim para as entidades. É que adotou-se com essas umbandas mais modernas que precisa incorporar para tudo. E que incorporar é o melhor caminho para se trabalhar a espiritualidade. Só que se você pega uma entidade pesada, mesmo que seja um ancestral seu, o seu corpo fica um bagaço depois. E você vai ficar ruim 2, 3 dias. Às vezes é necessário. Maravilha, faz parte. Você buscou isso, é o trabalho, faz parte. Só que tem coisa que não precisa. Só que se você só souber trabalhar incorporado, porque você não sabe nada, quem sabe é a entidade, que nem os antigos vão dizer, você não precisa saber, que tem que saber a entidade, você só precisa ceder o corpo. São formas e visões que cada um pode escolher para a vida. Oi, Rê, pode falar? É, eu, eu fui ensinada a incorporar, mas eu não acredito que a gente trabalhe só incorporado.
eu tenho uma visão, e eu fui muito criticada, sou muito criticada aqui. Por onde eu passo, eu sou até conhecida, sabe? Pelos terreiros por onde eu passo, Sou conhecido é bom. porque eu causo muita polêmica. Eu estudo, eu gosto de estudar e questiono, pergunto, vou fundo, e a maioria não gosta de falar, né? Ou não quer falar, não quer revelar segredos, né? Porque acha que o outro vai te tomar aquilo. Mas eu acho assim, a gente ajudar as pessoas, a espiritualidade, ela não atua só com a incorporação. Não. Você tem condições de ajudar, de fazer um trabalho espiritual bonito, sem precisar estar incorporada. E aí, aqui eu sou muito criticada por isso, porque a gente tem que ser obrigatoriamente incorporar. E aí eu te pergunto quanto é e quando é a próxima turma de apometria, porque eu sempre ouvi falar, mas eu nunca soube o que é. Ah, e vi muito, assim, pô, as redes sociais estão aí, né? Sei lá, os algoritmos que eles usam, e fica passando aquele monte de cursos e mais cursos e mais cursos. É, sei como é que eles descobrem, né? As nossas. Ah, Parece que se você pensar ou falar perto, começa a aparecer. É incrível. Então, a apometria, ela é a base, são técnicas de captação psíquicas. O que é isso? Percepção mediúnica. Ponto. Qual que é a estruturação kardecista que deu caminho para essa apometria crescer? Com as práticas, você aprende a direcionar campos energéticos, que no ocultismo a gente vai chamar de psicurgia, que é magia mental, que é o campo mágico, que é mais atuado pela ideia de mago, né? Do ocultismo, de aprender a direcionar campos energéticos, perceber e projetar esse aspecto de energia mental. Então, a apometria, ela foi sistematizada em aspectos onde você aprende procedimentos para fazer o que a gente normalmente vai ver a entidade fazendo. Só que você consegue fazer isso. Aonde que está o grande ganho quando a gente tem uma interação mediúnica com as entidades? Em conhecimento. E aí, se você tem dons mediúnicos ou trabalha para aprimorar aspectos como visão, audição, muitas vezes você recebe orientações do que precisa ser feito. Ou vem na cabeça, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você percebe o campo e você fala, isso aqui é tal coisa. Tá, o que que eu faço? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você consegue trabalhar em conjunto. Porque qual que é a grande dinâmica? Sendo honesto, do processo espiritual, é simples. Eles precisam de condição energética. E eles, para a gente, é conhecimento, em vários sentidos. Ou seja, eles vão trazer uma percepção, um conhecimento, formas de fazer as coisas que muitas vezes a gente não sabe, dependendo da nossa trajetória, e a gente serve como corpo, como bateria, energia para que eles possam fazer o trabalho. É a mesma dinâmica da incorporação. Você excede o corpo e eles vêm em fase. Só que na apometria, muitas vezes você vai se desdobrar, tá em conexão energética com eles no plano astral e vai fazer sem precisar incorporar. Qual que é a diferença? Se aprende muito mais. Se você tiver disposição de sentar, trocar ideia, perceber, olhar cenário por cenário, eles, à medida que vão tendo confiança, vão te ensinando tal coisa e tal coisa. Olha, vamos te levar para desfazer tal coisa que foi feito não sei na onde. E eles te mostram elementos, eles te mostram como que foi feito, eles te mostram como que faz. E aí você tem um ganho de aprendizado muito maior do que essa ideia que muitas vezes é defendida de incorporar e não lembrar de nada, da ideia da incorporação inconsciente. Ou da semiconsciente, que muitas vezes você vai ter só lampejos de memória. Então, a apometria te permite estudar como o processo energético espiritual funciona,
e depois te permite entender como interferir ou atuar nesses campos. Essa é a base da apometria. E aí, além disso, vai muito da forma como cada um pratica. Então, a apometria clássica, de modo simplista, é o quê? Vou fazer desobsessão. Vou conversar com o irmãozinho, vou encaminhar. Vou tratar e encaminhar. Isso é o que acontece para a maioria dos apômetras espíritas. Ou, aqueles que têm uma condição um pouco melhor, vou acessar cenários de vidas passadas, entender da onde está vindo uma emanação que está te gerando problema, uma dor, uma doença, um campo magístico, um processo amoroso em desequilíbrio, vai acessar esse campo, que a gente chama de fractal ou cenário, e vai fazer as tratativas lá, limpando esse campo para de te afetar. E aí você resolve o problema. Então, a apometria te permite trabalhar aspectos espirituais de uma forma muito mais rápida e simples. Mas traz sua contrapartida de responsabilidade. Porque você vai, muitas vezes, ter um ganho de desenvolvimento mediúnico muito grande. E nem todo mundo aprende a lidar com isso, dependendo da trajetória que tem. Assim como uma corresponsabilidade, né? Uma vez que você aprenda, por exemplo, a se projetar, a se desdobrar, a fazer como se fosse a ideia de uma viagem astral, mas é uma projeção mental, se você se projetar em cenários que você não tem condição energética de suportar, você vai arranjar problema para sua vida. Vou dar exemplo comum. Ah, quero ver como que é o cenário umbralino que fizeram magia para mim. Se o seu corpo não tiver condição energética e vibracional para acessar aquilo, ou você vai começar a passar muito mal, ou você vai, faz a tratativa, percebe o cenário, e quando você volta, você traz o seu campo todo sujo. E aí você começa a ter problema. Que é o que a maioria das pessoas em terreiro acaba fazendo, consciente ou não. E aí você volta e fala, nossa, com dor, não sei o que, foi o trabalho. Não, você tá todo sujo. E na maioria dos terreiros você só tem limpeza para abertura, você não tem limpeza para o final. Ou quando muito você vai ter, sei lá, trabalho com Exu para descarregar você no final. E aí depende de N dinâmicas para você falar sair bem ou não do trabalho. Mas a apometria vai te permitir perceber isso de uma forma mais clara. E aí vai de maturidade para não entrar em rascada, porque tem vezes que dá ruim. Da mesma forma como em terreiro. Quem está em terreiro tempo suficiente e participou de trabalhos pesados, sabe que quem não está firme toma porrada. Não tem jeito. Você vai atender alguém que para fazer uma desobsessão mesmo cabulosa, que parece aquelas show das igrejas evangélicas, gente, você começa a fazer, chamar a entidade para aprender, para amarrar o outro, para fazer. Daqui a pouco tem um médium novo caindo aqui, o outro incorporando em minhaca, o outro incorpora o egum, começa a se jogar na parede. Parece loucura, mas acontece também nos terreiros, porque depende da condição mediúnica de cada um. Então, é a historinha dos degraus. A apometria te permite, mas é importante, tanto quanto, entender os seus limites. E aí, de pouquinho em pouquinho, ir elevando a condição do que você vai atuar, de como você trabalha. Mas, para mim, que sou suspeito, é algo fantástico. Eu posto lá no grupo, eu sei que o povo não gosta muito, mas eu também não ligo, não. Eu posto lá no grupo, que eu publiquei hoje no Instagram, a próxima turma, que tinha um pessoal que também tinha me cobrado. Normalmente, a gente vai fazer o curso num fim de semana e tem práticas toda quarta-feira. Porque um fim de semana é só para te passar o básico de como a coisa funciona. Aí depois disso é estudar e desenvolver, para você conseguir praticar. E aí cada um leva um tempo diferente para isso. Por isso que a gente continua fazendo as práticas com os alunos, tanto para manter o campo mais limpo, quanto para trazer explicações, ajudar em processos pessoais de cada um. Legal, legal. Vou procurar lá no grupo essa postagem.
Eu postei nos comunicados. Porque às vezes eu confesso que eu passo direto ali, tem mais de não sei quantos grupos e trabalho e coisa com WhatsApp, e às vezes eu confesso que eu deixo passo muita mensagem. Ah, sei bem, eu tenho 1 milhão de grupos, infelizmente, mas é necessário. Ah, é. E aí, quando a gente tem muito grupo, não consegue tá, prestar bem atenção em todos, né? Alguns a gente acaba. Aí tem hora que eu também, pô, canso de WhatsApp, silencio tudo. Ah, não, meus estão todos silenciados, mas na medida do possível eu vou olhando depois com o tempo. Só que tem, só do terreiro eu acho que tem uns 5 grupos, que é grupo de apometria, é grupo de desenvolvimento, é grupo de estudo com o trabalho de ayahuasca, é grupo dos iniciados, é grupo de quem não é iniciado, é grupo do trabalho semanal. Então, se não separar em grupo, vira uma zona. É verdade. Postei lá no grupo, então, sobre a apometria. Eu, particularmente, acho que é um investimento que vale a pena. Só que, ainda assim, vai demandar de vocês estudarem. E o principal, praticar. O desenvolvimento de cada um depende muito do quanto você se dedicar para praticar. Qual que é a grande diferença que eu percebo dentro dos cursos que eu fiz? Quando a gente pega um grupo para fazer curso com a gente vai fazer limpezas específicas para abrir alguns campos para vocês. Então, vidas presas, contratos de alma, acordos com pacto de sangue, iniciações bizarras, partes malucas, desequilíbrio mediúnico, um monte de merda espiritual que muitas vezes começa já a partir das limpezas a começar a ter percepções diferentes. Coisa que se você não tiver alguém que te limpe, só ter o entendimento de como funciona não te permite pôr em prática, porque você não vai estar desbloqueado para fazer algumas coisas. Que é basicamente o que a gente vai trazer num aspecto mais de tradição, de obrigações e iniciações. Eu preciso te limpar ou tirar bloqueios dos seus campos sutis para que você tenha condição de acessar esses campos de uma forma mais equilibrada e perceber. Ou de elevação vibracional. Sem isso, boa parte do trabalho espiritual real não acontece. Faz sentido? Bom, a gente tem mais 15 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade, podemos aproveitar. Uma Ah, a Cris... Oi, desculpa. curiosidade, de onde vocês são? Só eu falei de onde eu sou. Litoral de São Paulo, eu sou de Ubatuba. Eu também sou de Ubatuba. Eu participo aqui do terreiro presencial do Vitor. Eu Quanto sou de São Paulo e desço uma vez por mês para Ubatuba para participar dos trabalhos. Sou filha da casa e participo também do grupo de apometria e do desenvolvimento. E você, Cristina, de onde? Eu sou de Salvador. Salvador. Já tive por aí fazendo macumba. Agora, essa aula é presencial? Não, a gente faz online. Ah, ah. Porque cá de prática, essas coisas, eu não tenho nem como participar. Não, então, o que eu acho legal é isso, né? Por exemplo, quando a gente vai ouvir as pessoas hoje em dia falando, não, porque não pode incorporar dentro de casa, gente, todo terreiro nasceu no fundo de quintal com alguém que incorporou sem querer. Com Tem certeza. riscos? Com certeza tem riscos. Depende do que você vai fazer com mediunidade. Uma coisa é você incorporar o espírito do seu ancestral, vir e falar para sua mãe, para o seu filho, falou, ó, tomem cuidado com tal coisa e precisa fazer tal coisa. E ele ir embora. Outra coisa é você começar, não, incorporei. Vou fazer filho e vou chamar a gente para eu atender.
você está comprando o perrengue dos outros. Se você não tiver estrutura energética ou firmezas, assentamentos que te deem sustentação, você começa a arranjar problema. Exatamente. Quando a gente fala de estudar, é a mesma coisa, né? Por que que a prática de apometria vai ter limpezas? Porque eu preciso te colocar num estágio mínimo para você começar a ter percepção e condição energética de movimentar alguns campos. E aí vai da prática de vocês. Quanto mais vocês praticarem, quanto mais vocês buscarem, quanto mais vocês liberarem energia, mais rápido vocês vão acessar algumas mudanças de percepção. Tem coisa que é tempo, tem coisa que é prática. Porque é a mesma coisa de pensar na macumba. Uma coisa é o macumbeiro católico, que vai para o terreiro uma vez por semana. E olhe lá. Outra coisa é o cara que vive a macumba, que é o cara que está estudando, que está fazendo firmeza, que está todo dia lá rezando, entrando em processo mediúnico, entrando em conexão. São coisas completamente diferentes. A apometria, você pode escolher ou não praticar ela depois. Só que o desenvolvimento acontece quando você vivencia a apometria. Que é o quê? Cara, é limpeza todo dia, 2, 3 vezes na semana. Você sentar meia hora, 1 hora e buscar, fazer limpeza, entender, estudar, perceber os campos. Porque todo o desenvolvimento mediúnico depende do seu cognitivo. Como que o nosso cognitivo funciona? Ele precisa de referência. Então, a referência é o curso e as práticas que eu trago. Qual que é o vocábulo, os comparativos? Prática pessoal de cada um. Você entendeu qual que é a energia, praticou, 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 percebeu que aquilo faz sentido e é uma verdade de percepção energética, você registra, essa energia é tal coisa. Então, quando algo parecido vem, você percebe e fala, sobe a anteninha, tal coisa é tal coisa. E você aprendeu a identificar aquele tipo de energia. Vou dar exemplos comuns. Não acredito em dor de cabeça. Não existe dor de cabeça, a não ser que você bata a cabeça. Se você está aqui falando comigo, do nada vem uma pontada na cabeça, tem alguma interferência energética espiritual acontecendo. Ponto. Entrou, tá falando com alguém, começou a passar mal, aquela pessoa de alguma forma tá te atacando. Outros exemplos comuns: gastrite, queimação, refluxo. Muitas vezes é o plexo solar que está cagado, entidades negativas no seu campo. Entrou no ambiente, começou a espirrar que nem maluco, sentiu o cheiro estranho. Está percebendo um ambiente que está sujo energeticamente ou com espíritos perdidos, gerando desequilíbrio. Está se coçando, energia cagada, energia ruim, densa ou que está te gerando algum desequilíbrio no campo mediúnico. Tem, por exemplo, banhos que as pessoas vão falar que é banho ácido, como espada de Ogum, comigo ninguém pode, que às vezes trazem coceira. O que que é essa coceira? É esse campo energético que muitas vezes você já se acostumou sendo dissolvido. Tanto que tem vezes que você toma banho de espada, toma banho de comigo ninguém pode, não coça. Qual que é a diferença? Coça quando você tá cagado. É verdade. Ah, só que são percepções que as pessoas não te ensinam, porque muitas vezes não tem. Exemplo comum de terreiro. Pode banho na cabeça ou não pode? Depende de cada um. Depende da energia de cada um. Depende da condição de cada um. Depende do que você vai fazer antes e depois. Depende da frequência do banho, do tipo de banho. Tem muitas variáveis. E aí, para simplificar, a gente coloca todo mundo na mesma condição. Não pode. Qual que é o banho ideal para cada um? Depende de cada um. Então, a apometria e o estudo dá a condição de que vocês tenham autonomia. E aí as práticas semanais em grupo, que é toda quarta-feira, das 7 às 10 normalmente, serve para tirar dúvida, para abrir situações que às vezes você não tem condição energética de lidar sozinho, tirar dúvidas, ou muitas vezes eu trago questões
tanto para praticar quanto explicações de processos diferentes. Então, vou dar um exemplo que todo mundo aqui que é macumbeiro já pisou em algum terreiro, vai ter que limpar. Você pediu ajuda para alguém, você bateu cabeça num terreiro, pediu para entrar para corrente, pediu ajuda, jogou búzio, jogou carta, você deu uma permissão irrestrita para aquela pessoa e para as entidades que estão por trás dela. Ah, mas eu saí do terreiro. Foda-se. Você já deu permissão. Se espiritualmente eles prenderam uma parte sua ou te afetam energeticamente, muitas vezes você não vai saber. Ah, mas eu joguei carta. Mesma bosta. Você deu permissão para alguém olhar seu campo mediúnico? Se você deu permissão, você deu permissão. Se espiritualmente existe algo ou alguém mal intencionado, vai te gerar problema. Então, a apometria vai trazer as explicações de aspectos negativos para que vocês consigam buscar situações que te geraram ou te geram desequilíbrio. E que a maioria dos pais de santo não te explica. Porque, infelizmente, é a realidade. Tipo, ninguém vai te explicar isso. Vou usar uma coisa maravilhosa que eu já aprendi para encerrar. Para que vocês acham que a assistência serve? Vocês realmente acham que é para caridade? É para a evolução do guia lá, guia espiritual, Vitor. Pensem, eu já expliquei isso hoje. Você Troca entrou no, energia. você entrou num terreiro para pedir ajuda. Você deu permissão. Ponto. Você não sabe qual é o acordo que você fez. Então, todo mundo que entra num terreiro, mesmo com uma assistência, é energia. Eu te ajudo, posso ou não, dependendo da índole das entidades, do tipo de trabalho, fazer acordos ocultos ou não, mas o principal é, quando eu estou tirando, por exemplo, espíritos obsessores, eguns ou outros aspectos energéticos do seu campo, eu estou ganhando energia. Se eu tiro do seu, é energia para mim. Mesmo que você se sinta Ah, aliviado porque eu estou te ajudando. Num ah, aspecto mais obscuro, tem o quê? Sabe aquela coisinha do candomblé? Dá um golinho, faz um pedido. Qual que é o acordo? E ninguém para pensar nisso. A entidade está me ajudando. Aham, vai na fé. A gente é inocente, a gente é muito inocente. Só que você só vai entender essas merdas. Eu, pelo menos, só fui entender essas merdas por conta da apometria. Oi, Patrícia. o Vitor, uma vez eu fui lá no terreiro do meu irmão, e aí era noite de Exu e Pombagira, mas eu tinha um pânico, você sabe, né, da história, né? Eu tinha um pânico de Exu e Pombagira que eu me pelava, né? Mas não tinha conhecimento. E aí veio uma pombagira, veio assim para mim com uma malícia, né? Aí ela falou assim para mim: pede o que você quiser que eu te dou, mas eu cobro. Olha, Vitor, me deu uma vontade de sair correndo. Falei: não, moça, obrigado, eu não quero nada, não, tá tudo bem. Mas é isso, ela se mostrou, né? Me pede o que você quiser que eu dou, mas eu cobro. Aí esse do eu cobro já me matou, já, né? Pelo menos essa Eu foi não tinha o honesta. conhecimento que eu tenho, mas ela foi sincera, né? Essa Mas me foi assustou. honesta. A maioria vai brincar. Quer ser minha, quer ser meu? Faz um pedido que eu te ajudo. Foi assim mesmo. Eu E falei, não, outra, moça, é obrigada. troca, gente. É troca. Só que qual que é o problema dessa troca? Você não sabe o que você está trocando. Exatamente. E isso não é só com a entidade dos outros, não. Também serve para de vocês. É troca. Entendam que todo o trabalho espiritual é troca.
Se for um bom acordo, é bom para todo mundo. Se não for, você se fode. Quer uma questão que é comum de terreiro e candomblé normal? A ideia do bolar no santo. Ele tem que fazer tal coisa. Surra de entidade. Joga na parede, faz ataque epilético, apaga, faz pinta e borda com as pessoas. E para eles está normal, está no direito. Para mim isso é incabível. Qual que é o acordo? Se eu não lembro, eu não fiz. Foda-se. Vamos refazer esses acordos. Posso entender a necessidade, mas eu não sou obrigado a nada. Muito menos quando eu tenho consciência. Quando você não tem, você é induzido pelo Pai de Santo. Se você não for fazer o santo, se iniciar, sua vida não vai para frente. A próxima vez que você bolar, você pode não voltar. E aí a pessoa, toque 15 mil, 20 mil, 30 mil, porque senão eu vou morrer. E às vezes a entidade só quer um espaço para trabalhar. Só que são coisas que ninguém vai, que tá ganhando em cima disso, vai falar para ninguém. E aí é isso. Tipo, não tem muito o que falar. É ser honesto. Tem gente que gosta de ouvir, tem gente que não pode ouvir. Quando eu começo a explicar que o mundo espiritual é uma bosta, que tudo é muito cagado, pessoas que são gratiluz, que, não, porque eu quero, meu guia, que, luz pro planeta. Tem medo? Não, porque o Vitor é muito negativo. Não, eu sou realista. Você quer entender como o trabalho espiritual funciona? É guerra. Ponto. Quando muito, ele vai ser mais brando num aspecto de culto pessoal, culto familiar, né, de conexão e agradecimento. Mas trabalho espiritual, seja qual for a vertente, é guerra. Ponto. E se você não entende que é uma guerra, é pior ainda. Que você está na guerra sem nem saber. E quem participa do terreiro, vê trabalho interno, vê coisa, você vai ver. É que às vezes não é aberto para assistência quando você vê o circo pegar fogo. Quando você vê pai de santo caído, cagado, um monte de fio fudido. É coisa que ninguém quer mostrar, porque é trabalho interno, senão acaba com a mágica. Porque as pessoas acham que quando entra pro terreiro, a vida melhora, tudo se resolve e acabou os problemas. Quando você fizer o santo, sua vida vai andar. Passa 3 anos, você tem que pagar mais outra feitura. E a vida não melhorou. Não, mas quando tiver 7, você vai ver que vai abrir a visão, você vai aprender a jogar búzio. Aí a vida anda. É tipo, como que é que fala? Corrente, pirâmide, sabe? Você caiu, quando você vê, você já tá lá. Daí você fala, vem, vem também. E assim continua. Fizeram comigo, para que que eu vou simplificar a vida do outro? Então, são verdades que as pessoas não gostam muito de falar, mas são verdades. Dúvida, Cristina, Renata, alguma curiosidade? Ah, agora a aula vai ser dia de quarta, é? Não, as práticas Ah, de apometria são às quartas-feiras. Então, a gente já tem um grupo, daí toda quarta a gente se reúne, quem fez o curso participa, pode participar, não é obrigatório, que a gente vai sempre fazer tanto percepções, quanto limpeza coletiva, quanto trazer explicações de situações diversas para cada um poder ir trabalhando. não é só pela quarta, né? Só o dia de quarta, no caso. Isso, é toda quarta. Mas, de novo, não é obrigatório, né? Vai do quanto cada um tem de disponibilidade. Uma vez que vocês façam o curso, vocês vão conseguir praticar sozinhos. Só que Sim. em grupo é diferente. Tem coisas Uhum. que vocês não vão conseguir fazer no começo sozinhos. Precisa de energia de grupo para auxiliar. Mas muitas vezes não impede de você fazer sozinho, só que vai te dar muito mais trabalho. Eu fiz muita coisa sozinho, tomei muito na tarraqueta até entender algumas coisas.
Mas era o Eu que eu sei. tinha, eu era sozinho. E esse curso começa quando? Deixa eu ver aqui a data que eu postei lá. Se eu não me engano, é 9/10/11, é mês que vem. Ah, dá para fazer. 9 e 10, dá. Ah, E aí também fica gravado para vocês se quiserem assistir hum, depois, tirar as dúvidas, porque eu digo que se você assistir 2, 3 meses depois, você vai ter outra percepção. hum, entendi. Quer dizer, se for em novembro, no caso, essas quarta-feiras dá para mim. Então, funciona assim. Quando você se inscreve, paguei, Sim. inscrito. Hum, Eu libero um monte de material para vocês já irem estudando. Apostila, certo, material aberto da União Espírita, partes do curso, vocês podem já ir estudando. O certo. curso vai servir para eu explicar, tirar as dúvidas e para a gente começar as práticas. E aí, durante o fim de semana do curso, eu também vou estar fazendo limpeza em vocês. Terminei o curso, tirei as dúvidas, já tenho condição de praticar sozinho. Além disso, para quem quiser, pode participar com a gente no grupo para continuar praticando em grupo. Ah, Vitor, estou com dificuldade de entender tal coisa. A gente tira a dúvida. Ah, Vitor, acessei um campo, não sei o que fazer, ou não tenho energia para mexer nisso. A gente faz em grupo. É Entendi. complementar. Certo. Mas vê a postagem com calma, qualquer coisa você manda mensagem, Tá bom, tá tá bom? certo, tá Bom, certo. como eu costumo saudar o povo na apometria, que a luz de Lúcifer ilumine a todos. Bom descanso, prazer em tê-las aqui. Boa Obrigada, noite. Victor. Boa noite, até quarta. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigada. Gratidão por hoje. Tamo junto.